Graça e paz, amados, glória a Deus, estamos de volta, aleluia. Queridos, hoje nós vamos meditar sobre um tema muito interessante, mas antes eu quero explicar para você, o motivo pelo qual eu estive muito ausente, enfrentei alguns problemas aí, como problema de saúde, tive que fazer uma cirurgia para retirada da vesícula, então realmente eu estava impossibilidade de estar gravando o vídeo, mas agora voltamos e vamos nos esforçar ao máximo para nós estarmos trazendo conteúdos aqui para você no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, tá bom? E você que ainda não é inscrito, venha, faça parte da nossa família, será um prazer ter você aqui conosco, ok? Então vamos ao vídeo de hoje. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9 e o versículo de número 10. E o tema da nossa mensagem hoje é uma pergunta que eu vou fazer para você. Você esqueceu disso? Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada. Ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Queridos, quando Salomão ele escreveu o livro de Eclesiastes, e eu confesso que eu sou apaixonado por esse livro, eu quase todas as manhãs eu amanheço, eu acordo ouvindo o livro de Eclesiastes. E eu gosto muito, de meditar nas palavras de Salomão. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão estava assim num momento de reflexão muito grande da sua vida, E aqui ele fala sobre nós nos esforçarmos para fazermos, o melhor que nós pudermos enquanto nós estivermos vivos, Salomão disse que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Mas a mensagem que ele nos traz aqui é uma mensagem que eu gosto de refletir sobre ela e é necessário nós pensarmos todos os dias, sobre esse tema que é exatamente o dia da nossa partida. Como nós vamos partir, Salomão diz, olha, no mundo dos mortos não se faz nada e é para lá que você vai. Nós sabemos que, eu costumo dizer que a única certeza que o ser humano tem é a morte, Assim como nós nascemos, nós vamos partir desse mundo. E nós precisamos nos perguntar a nós mesmos, todos os dias, se estamos preparados para enfrentar um momento como esse. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, ali a partir do versículo 6, Salomão disse que o nosso grande problema é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. E aí Salomão vai continuar dizendo o seguinte, não se pode dominar o vento, nem segurá-lo com as mãos. Assim também nós não podemos evitar a morte, nem deixá-la para o outro dia. E essa batalha todos nós teremos de enfrentar. Quando nós somos conscientes de que um dia nós vamos partir desse mundo, isso nos torna pessoas melhores. Isso nos torna pessoas mais conscientes. Isso nos torna pessoas mais fiéis a Deus. Isso nos torna pessoas que procuram dar bons exemplos durante essa vida. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que vamos partir. Nós não sabemos o dia que vamos embora desse mundo, Eu tenho um amigo, o Diego, lá em Bauru, que ele sempre fala assim sobre senha, A gente brinca,
Ele tinha um amigo que era já bem antigo, ele falou, ó, Deus ainda não chamou a senha do fulano. Então nós não sabemos a hora que a sua senha vai ser chamada, né? Então por isso é importante você viver o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E quando o ser humano faz isso, irmãos, ele é um ser humano mais prudente, ele é um ser humano mais cauteloso. Olhando para o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, quantas mães, quantos pais estão chorando, né, a perca dos seus filhos? Mas quantas vezes esses filhos foram avisados pelos pais? Quantas vezes esses filhos, né, receberam conselho dos seus pais? Filho, saia dessa vida. Filho, isso não é para você. Filho, cuidado com as suas amizades, né? E hoje, infelizmente, os pais choram a perca desses filhos. Por quê? Porque eles não tiveram exatamente essa preocupação. Eles acharam que eles iam viver para sempre. Eles acharam que a morte não ia chegar tão cedo para eles. E quantas pessoas, quantos jovens, né, têm partido, quantos jovens têm ido embora desse mundo, achando que por ser jovem, né, a morte não vai chegar tão cedo. Mas a verdade, irmãos, é que ela vem, ela não manda aviso, ela não dá recado, ela não diz, olha, eu estou hoje aqui para te avisar que daqui a um mês eu volto em definitivo, então se prepara. Não é assim. Então nós precisamos refletir acerca disso. Todos nós seremos, ou se nós não formos arrebatados, nós experimentaremos, né, a morte. Essa é a grande verdade. Então nós não podemos deixar de lembrar disso. Nós não podemos deixar, né, de refletir sobre isso. Salomão disse que o tolo só pensa em se divertir, mas o sábio, ele pensa também no dia da sua partida, no dia da sua morte. Então, seja um cristão prudente, seja um cristão mais cauteloso, preocupe-se com a salvação da sua alma. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e eu acredito que hoje o mundo já está como Sodoma e Gomorra. Jesus disse que na volta dele o mundo estaria como nos dias de Noé. E eu acredito, sinceramente, que nós já alcançamos o mundo já alcançou o nível de maldade da época de Noé. O mundo já alcançou o nível de depravação da época de Noé. O mundo já alcançou o nível, né, de perversidade da época de Noé. Hoje nós contemplamos homens que se acham poderosos demais. Homens que se acham imunes ao castigo de Deus. Homens que se acham, estão revestidos de autoridade e acham que podem decidir, né, pela vida do outro, que podem decidir o que devem e o que não devem fazer com o outro, né? E não se importam com a dor que causam, não se importam com as aflições que eles causam nas famílias. E quando eu falo disso, irmãos, eu me refiro, né, a homens poderosos em todos nos setores da sociedade, sobretudo aqueles que estão governando, aqueles que têm a justiça, aqueles que estão, né, inseridos no sistema judicial. E aqui eu não me refiro ao Brasil, eu me refiro ao mundo inteiro, eu me refiro a todo o sistema global, não é? E eu fico imaginando que essas pessoas, elas não refletem sobre isso. Elas não pensam que elas um dia vão parar no cemitério. Elas não pensam que um dia elas, né, terão suas vidas, digamos assim, elas não acreditam no fim das suas vidas, das suas existências, né? Há quem diga, existem bilionários que investem em pesquisas que estão tentando congelar o ser humano para que ele daqui a 100 anos, 200 anos, de acordo com as previsões deles, né, eles voltem à vida, né? Mas a verdade é que um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus.
E nós precisamos refletir sobre isso. Precisamos pensar, precisamos nos preocupar com a salvação das nossas almas, porque a verdade é que a eternidade existe, irmãos. E na eternidade existem dois lados, com Cristo ou sem Cristo. E aí você decide de que lado você quer passar a sua eternidade. Reflita sobre isso, pense sobre isso e se prepare. Né? E mas missionário, como é que eu me preparo para um momento tão difícil como esse, missionário? Não tem como ninguém se preparar para a morte, tem sim, com Cristo. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Então, Jesus é a vida. E se você tem Jesus, você não morrerá, você viverá para sempre. Se você partir desse mundo sem Jesus, você vai amargar uma eternidade de sofrimento. Por quê? Você vai exatamente colher os frutos das suas escolhas. Reflita sobre isso, pense sobre isso e oremos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Que esta palavra, Senhor, possa alcançar vidas, possa alcançar corações, em o nome do Senhor Jesus. E que possamos, Paizinho querido, refletir acerca deste assunto e possamos nos dedicar ao Senhor a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Pai, muito obrigado. Nós te glorificamos e te exaltamos em o nome de Jesus.